Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria e satisfação que a gente inicia mais um estudo das obras de Leon Denis, dando continuidade aqui ao estudo do livro O Porquê da Vida. É sempre bom lembrar, publicado no ano de 1885. É um livro maravilhoso que a gente tem tido o prazer de compartilhar aqui com vocês as nossas reflexões, mas sempre fazendo o convite para que façam isso também aí, né, no estudo individual, no estudo em família, para que extraia também, né, do ponto de vista de vocês, baseado no olhar, baseado na experiência, na bagagem, no estilo de cada um, aquilo que Leon Denis tem a nos oferecer. Então hoje nós daremos continuidade ao capítulo 6, capítulo intitulado Justiça e Progresso. E como nós falávamos no estudo anterior, da questão da reencarnação vinculada à lei de causa e efeito, e ele vem trabalhar muito essa questão de reencarnação, uma das dúvidas que mais surgem para aqueles que eventualmente não estudaram, né, com profundidade a reencarnação, ou não conhecem o espiritismo, ou talvez até entre nós espíritas, pode surgir aquela velha ideia assim, puxa vida, mas por que eu esqueço o passado? Se eu já tive tantas existências, por que eu não reencarno e trago a lembrança de todas elas? Nós não podemos condenar esse tipo de pensamento, de reflexão, mas é importante a gente observar, então, o que essas questões nos oferecem como oportunidade de reflexão, de questionamento, de apontamentos importantes na doutrina espírita. E aí Leon Denis vai colocar, mesmo em forma de perguntas, dizendo assim: mas dirá você, se outras vidas precederam o nascimento, por que delas perdemos a lembrança? Como poderíamos expiar com proveito quando as faltas são esquecidas? Olha, 2 pontos, hein? Isso que eu falei, porque eu não lembro, já que eu vivi outras existências, e a outra, né? Se eu não lembro o que gerou a expiação do momento, como é que eu posso aproveitar isso? Como é que eu posso aproveitar bem, né, aquilo que é consequência de um erro ocasionado no passado? E aí Denis vai responder, de maneira muito, eu digo, objetiva, questões complexas. É claro que ele traz aqui algumas reflexões, e a gente poderia trazer várias outras. Mas diz ele, a lembrança não seria uma pesada bola presa aos nossos pés? Aqui ele faz uma referência ao tipo de prisão, antigamente, não sei se isso é usado ainda hoje. A gente vê muito isso em filmes, desenhos animados, né? De que a pessoa ficava presa ali com uma corrente amarrada a uma bola pesada que a impedia de fugir da prisão. Então ele fala, né? Ele compara que a lembrança seria comparado a isso, a um peso que a gente deveria carregar ao longo da vida. E será que carregar esse peso nos faria bem? Penosamente saídos das idades de furor e de bestialidade, como deve ter sido esse passado de cada um de nós. É o que eu já falei aqui em alguns momentos. Se a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe que ela não é marcada assim de momentos tão pacíficos, tão fraternos e solidários. São regimes ditatoriais, ditaduras em vários países, em vários lugares do mundo, processos de colonização extremamente violentos e desumanos, guerras, inquisição, enfim. A gente olha para trás aqui e fala, meu Deus do céu, será que a gente ia querer mesmo lembrar, né, de quem a gente foi no passado? E mais, olha, Denis vai colocar aqui que através das etapas transpostas, quantas lágrimas vertidas, quanto sangue derramado por nossos atos. Conhecemos o ódio e praticamos a injustiça. Que fardo moral seria esta longa perspectiva de faltas para espíritos ainda débeis e vacilantes? Olha, isso aqui é importante a gente dizer, porque um dos detalhes que a gente tem mais dificuldade e um dos motivos que mais lotam os consultórios de psicólogos, psiquiatras, é a dificuldade da gente lidar com a culpa
desta encarnação. A gente comete um erro na adolescência, na fase adulta mesmo, e mesmo que ninguém saiba o que é que a gente fez no verão passado. Mas a gente saber daquilo já nos causa um desconforto e muitas vezes nos causa transtornos. A gente fica doente por conta do que a gente lembra desta encarnação. Aquele perdão que não foi oferecido, que não foi dado, aquele perdão que não foi solicitado, aquele conflito familiar que não foi resolvido, de repente uma pessoa desencarna e a gente se vê agora mal por aquilo, traz remorso, um certo arrependimento. O arrependimento é bom, a culpa numa certa dose faz bem. Quem não sente culpa de jeito nenhum é um psicopata, não tem empatia, não tem sentimento, não demonstra sentimento. Então a culpa por si só não é um problema, o problema é ficar preso nela. E se a gente já tem tanta dificuldade em lidar com as culpas desta encarnação, imagine lidar com as culpas desta e das outras. Repito, sabendo que no passado a chance de ter sido uma pessoa maravilhosa é muito pouca. Até porque se a gente não é uma pessoa maravilhosamente evoluída agora, por que seria mais antes, se a lei é de progresso? Ou seja, estamos na nossa melhor versão. Mesmo não sabendo o que eu fui antes, eu tenho uma certeza, eu era pior do que eu sou agora. E se eu não consigo lidar com os erros desta versão, William Jacob, como é que eu vou lidar com os erros da versão anterior? É complicado. Então, a gente fala isso e muita gente pensa que é da boca para fora, mas o esquecimento é uma bênção. E tem outro motivo que Denis vai trazer. Que a lembrança de nosso próprio passado não estaria ligada de maneira íntima às lembranças do passado dos outros? Porque se eu lembro o que eu fui, eu vou lembrar o que eu fiz para os outros. E eu vou ver que esses outros estão, às vezes, próximos de mim. Ou eu vou lembrar o que os outros me fizeram em outras encarnações. Violências, assassinatos, traições, estupros, abandonos, negações, enfim, incompreensão, prejuízos materiais, prejuízos financeiros. Que situação para o culpado, vai dizer Leon Denis, marcado pelo ferro em brasa, por toda a eternidade. Pela mesma razão, os ódios e os erros se perpetuariam, cavando divisões profundas, indeléveis, no seio desta humanidade já tão dilacerada. Basta ver hoje, meus amigos, a dificuldade que alguém que já cometeu um crime, que já foi preso, que já pagou pelo crime cometido, a dificuldade que essa pessoa tem de encontrar emprego. Porque às vezes a pessoa que vai dar o emprego olha ali, eu não estou aqui dizendo se isso é certo ou errado, mas ela olha o passado da pessoa, o passado criminal, e vê lá, opa, ixi, esse aqui tem um problema no passado aqui, eu não confio nele para essa função, então eu nego o emprego. Então, o que fica registrado nas nossas fichas por aí, já dificultam a relação aqui. Imagine você saber a ficha corrida da pessoa ao longo das últimas encarnações. Olha, ficaria difícil a convivência. Convivência que já não é boa sabendo o que os outros fizeram, porque hoje também rede social acaba expondo muito as nossas opiniões, a nossa vida, os nossos erros, os nossos acertos. Às vezes a pessoa olha assim e fala, ih, nossa, o fulano fez isso aqui, não merece mais a minha confiança. Hoje vivemos a era do cancelamento, vou cancelá-lo. Por conta, às vezes, de uma opinião política. E aí a pessoa é cancelada por isso. Imagina se eu soubesse o que o outro fez na outra encarnação, em quem que ele já votou, a que governo ele já serviu, a que regime ele já atendeu. Então, como é que ficaria a minha relação com ele? Sabendo de tudo que ele fez. E ele sabendo o que eu fiz. Denis vai usar um termo aqui, marcado pelo ferro em brasa. Também uma referência aqui à prática que se fazia na época da escravidão, né, em que marcava ali os escravos com ferro em brasa, como se marca ainda gado. Então olha, para você ver a brutalidade do passado, as pessoas ficavam marcadas, eram posses, e aí, ó, você é meu, você está marcado com a minha marca. Já pensou se todos nós carregássemos as marcas do passado expostas?
em que o outro olhasse para nós e visse aquilo que a gente carrega. Então Denis vai dizer: Deus fez bem apagando de nossos fracos cérebros a lembrança de um passado terrível. Após haver sorvido a beberagem do esquecimento, renascemos para uma nova vida. Deus apagou dos cérebros. Ele vai explicar aqui, nós deixaremos isso para o outro estudo. Não apagou de nosso ser. O que a gente fez continua registrado. Mas o cérebro traz então, até por ser uma matéria, né, muito grosseira, ele não é capaz de registrar aquilo que foi vivenciado e registrado no espírito, ou no perispírito, como preferem alguns. Então, como é que o cérebro, que vamos dizer assim, de uma matéria muito diferente do perispírito, vai registrar e trazer com perfeição isso, né, ao longo da encarnação? A gente vai ver aqui mais para frente que essa lembrança é possível. Em alguns momentos, sim. Crianças às vezes se recordam mais, ali estão num processo diferente, em que traz uma lembrança mais nítida do passado. Pode ser que ao longo dessa encarnação o nosso perispírito meio que se desloque um pouco do corpo, quase que num processo mediúnico, e ele então tem acesso a um arquivo que não está no cérebro. É bom dizer isso. Quando essas crianças se lembram, quando um adulto, como naquele filme maravilhoso que eu recomendo, Minha Vida na Outra Vida, quando aquela mulher tem acesso, ela está num processo ali de hipnose, em que o seu perispírito passa por um transe praticamente. A pessoa passa por um transe, o seu perispírito tem condição então de acessar uma informação que estava oculta ao cérebro. Então o cérebro não tem acesso ao que nós fomos. Quem acessa tudo isso é o próprio espírito. Então é isso, mas o intuito do estudo de hoje é dizer que o esquecimento é, de fato, uma bênção. Lembrar do que nós fomos, e do que nós fizemos, e do que os outros, eventualmente, nos fizeram, não faria bem para as relações humanas. Nós não suportaríamos tudo isso. Então, que a gente possa agradecer a Deus, até por essa proteção maravilhosa que Ele nos traz, que é o esquecimento do passado. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.